O outro ponto é a extinção da mediocridade pessoal. Essa questão da extinção da mediocridade pessoal, aí eu vejo que são pontos interligados, mas são diferentes, porque é muito difícil você pensar que o intermissivista seja uma pessoa medíocre, né? Se ele chegou ao curso intermissivo, ele tem qualidades, ele tem trafores, ele tem uma ficha evolutiva que permitiu ele chegar nessa condição. Possivelmente permite ele também vislumbrar a desperdicidade nessa vida. E aí eu vejo que se o intermissivista se considera ainda numa condição medíocre, é porque ele está em subnível, ele não está conseguindo aflorar os seus potenciais. E aí o que talvez esteja faltando é assumir mais a liderança interassistencial, é colocar mais em prática algumas coisas que a própria Conscienciologia propõe de maneira muito pragmática, né? Não sei se eu consegui responder a pergunta aí. Penso que sim, se não ele pode mandar outra pergunta. Né? Ainda na Fatologia, página 12, quarta linha. Como ocorre o momento da viragem pessoal na escala evolutiva das consciências? De modo abrupto ou ao longo da vida da consciência? É ao longo da vida, com certeza. A pessoa tem que começar a observar que a vida é feita de pequenos passos e pequenas conquistas. Nada é da noite para o dia. E ela tem que dar valor a essas pequenas vitórias que ela faz, né? Então, por exemplo, um verbete que a pessoa faz, um artigo que ela escreve, uma condição, aí falando no nosso contexto da Conscienciologia, né? Uma docência conscienciológica, a TENEPS, um livro, tudo isso são passos que não é só a conquista em si, é tudo que ela precisou fazer para chegar nessa condição. É toda a dedicação que ela precisou, o foco que ela precisou para chegar nisso. É tudo que ela abriu mão para chegar nessa condição. Então eu até anotei alguns pontos aqui que para mim tem a ver com essa condição de viragem, né, de alguns aspectos da condição de escala evolutiva. São vários pontos, mas eu pensei nos mais chaves e mais recentes. Então um dos pontos foi, em 2002, a minha mudança para Foz do Iguaçu. Esse é um momento de viragem muito importante, no meu contexto, né, não estou dizendo que tenha que ser para todo mundo, mas no meu contexto é importante porque me permitiu eu priorizar mais o que eu deveria para a minha programação existencial. Ter mais tempo, ter mais disponibilidade para botar o foco no que eu realmente desejava. Então, nesse sentido, me permitiu aflorar mais os meus trafores. O outro ponto foi a participação da fundação da Sinvex. Aquilo tem uma relação profunda com a minha programação existencial e ter participado daquele momento foi muito importante. E eu dou muito valor para isso porque várias pessoas que chegaram depois na instituição comentaram entristecidos de não terem chegado na fundação da instituição, né? E nos cobrando por isso. Por que vocês nos avisaram e tal? Olha, alguns casos até foram avisados, mas enfim. Então a gente observa como que esses marcos são muito importantes. Para mim, nesse caso, foi importante. A outra questão foi a publicação de 2 livros também, né? Teve artigos, verbetes e tudo mais, mas os 2 livros teve consequências sérias. Eu já publiquei algum verbete falando sobre isso. Extrapolacionismo pré-tenepsista, é um verbete que eu exponho a minha casuística nesse sentido, que tem a ver com a publicação do meu livro, primeiro livro, JK, que, meu ponto de vista, me permitiu ter essa experiência. Então, essa questão do livro tem consequências sérias, porque é um pedaço de você que está espalhado no mundo e você nem sabe. E esse pedaço seu, que é o seu grafo pensene, que é a sua consciência que está ali, está interagindo com a pessoa num momento que você nem sabe. E aquilo repercute em toda a sua vida, repercute na sua TENEPS, repercute no seu parapsiquismo. Então, esse ponto é muito importante. E um outro ponto é a TENEPS também. Tá? A TENEPS ela permite uma interação diária ali com a multidimensionalidade de uma maneira mais intensa, que a partir do momento que eu comecei, há mais ou menos 3 anos, eu comecei a perceber mais claramente essa interação com a multidimensionalidade de uma maneira mais impactante, mais profissional. Então, eu estou dando o meu exemplo pessoal para a pessoa colocar aí, para até responder, que seria justamente isso, não é de uma hora para outra, né? É realmente ao longo do tempo. Eu poderia citar outros exemplos aqui. Eu citei esses 4 porque são realmente os que eu considero mais impactantes na minha condição. Podem ser outros, aí a pessoa tem que avaliar o contexto dela. Em resumo, a pessoa tem que se mexer. Professor Alexandre, para a Fatologia, página 12, segunda linha, poderia comentar qual a importância do papel da TENEPS no desenvolvimento parapsíquico?
ela é fundamental. Eu acho que a TENEPS, ela te possibilita a ter uma confiança muito maior na multidimensionalidade e na conexão de tudo que você faz no seu dia a dia com a multidimensionalidade. Isso a TENEPS possibilita muito porque ela é diária e aquilo vem de uma forma recorrente, e se a pessoa leva a sério isso, ela começa a perceber a conexão entre o dia dela, o que ela fez, com a assistência que está sendo feita. Então, se a pessoa leva a sério isso, inevitavelmente ela vai perceber e ela vai ganhar mais confiança com relação à multidimensionalidade. E, além disso, ela vai desdramatizar a multidimensionalidade. Ela vai ver que a multidimensionalidade não é feita de shows pirotécnicos, ela é feita de sutilezas que precisam ser depuradas na nossa autopesquisa. Então aquilo que eu senti, bem uma sensação assim, será que teve a ver com algum assédio? Aquela sensação gostosa, interessante que eu tive, será que foi uma interferência de um amparador? Então são coisas muito sutis, às vezes, que a gente vai fazendo conexão com as experiências nossas, com o acúmulo das experiências. E a TENEPS possibilita muito isso. E aí a pessoa, não sei se a pessoa é tenepsista, se ela não for tenepsista, vale a pena ler o livro Manual da TENEPS, que está inclusive disponível para baixar em download no site da Editares, né? E vale a pena então a pessoa estudar, para se programar, para se planejar nesse sentido, ver quais são as possibilidades dela.